aproxima de Deus. Quando você está jejuando, você está alimentando o espírito. Quando você está comendo alimento da terra, você alimenta a carne. Mas quando você jejua, você alimenta o espírito. Irmão, você quer andar no espírito? Você quer falar no espírito? Você quer viver no espírito? Então, alimente o espírito. Viva em jejum. Porque quando você está em jejum, você está matando os desejos da carne. Você está matando a carne. E o espírito, então, começa a se fortalecer. Quer andar no espírito? Jejue. Quer viver no espírito? É na prática do jejum que você consegue isso, porque o jejum é essencial na vida do cristão. E eu sei que muitas pessoas hoje, muitos não ensinam o jejum, não falam sobre essa prática de jejum. Na realidade, nós somos bombardeados 24 horas por propagandas de comida, produtos relacionados à comida. Nas redes sociais, eles ficam jogando várias propagandas. Para quê? Tudo isso são estímulos para fazer a pessoa pensar o tempo inteiro em comida, pensar em comer e comer comida o tempo inteiro. A gente está sendo bombardeado com comidas. Por isso que hoje em dia é tão difícil jejuar. Por quê? Porque a comida está aí, para todos os lados. Para todos os lados que você olha, você vê uma propaganda de comida, alguém ensinando a cozinhar, alguém comendo em algum restaurante. Em tudo você vê comida, porque o diabo sabe o poder do jejum. Por isso que o diabo não quer que os crentes jejuem. Por isso que o diabo faz de tudo para os crentes não jejuarem. A maioria das igrejas falam muito sobre a oração, mas não ensinam os crentes a jejuarem, não incentivam os crentes a jejuarem. O jejum é muito importante na vida do cristão, é muito importante. Você sabia que a maioria das grandes religiões que existem no mundo, elas praticam o jejum? Sim, elas praticam jejuns. Existem vários monges que ficam vários dias sem se alimentar. A maioria também dos satanistas, dos grandes satanistas, eles também jejuam. Por quê? Porque eles querem poder das trevas. Eles pagam o preço e recebem o poder vindo das trevas. E por que nós cristãos não vamos orar? E por que nós cristãos não vamos jejuar? Se os ímpios jejuam, muitos jejuam para emagrecer, outros jejuam para crescer intelectualmente, muitos, igual os satanistas, jejuam para receber poder vindo das trevas. E nós, por que não vamos jejuar? Nós somos um povo, o povo de Deus é um povo que mais deveria jejuar, só que é o povo que menos jejua, é o povo que menos ora. Enquanto lá no povo das trevas, eles oram, eles jejuam, eles pagam o preço para o diabo. E o diabo dá para eles poder, riqueza, fama. E nós só apenas queremos que Deus nos use. Deus me usa. Deus, eu quero ser usado por ti. E você faz o quê? Nada? Fica esperando que tudo caia do céu. A única coisa que cai do céu, irmão, é chuva. O restante você tem que correr atrás. O restante você tem que se esforçar. O restante você tem que orar, jejuar. Jesus não deu exemplo. Jesus começou o seu ministério orando e jejuando. Jesus começou o seu ministério orando e jejuando. E você quer começar o seu ministério o quê? Sentar no sofá, comendo pipoca, assistindo Netflix. É assim que você quer começar seu ministério. Ah, mas eu tenho promessa, Deus falou que vai acontecer. É, vai acontecer. Mas você está aí de braços cruzados, esperando que caia do céu. Deus faz o impossível, mas o possível a gente tem que fazer. O possível é conosco. O impossível ele vai fazer acontecer. Mas o impossível é fazer acontecer. Mas o possível você tem que fazer. Você precisa orar, você precisa jejuar. Você precisa se dispor à obra de Deus, a fazer a obra de Deus. Nada você jejuar e viver na prática do pecado. Você, eu vou jejuar, mas não abandono o pecado, não abandono o vício. Porque aí você vai estar contra a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, você vai estar sacrificando. Você pode jejuar estando em pecado, fazendo coisa errada? Pode. Só que você não vai ter o mesmo resultado de uma pessoa que está em santificação, em oração, que foge da aparência do mal, que vive em santidade. O resultado vai ser diferente. Claro que vai ser diferente. Por isso que quando você for jejuar, você tem que pensar bem qual é o propósito, para que você está jejuando. Tem gente que quer jejuar para perder peso.
Tem gente que quer jejuar para emagrecer. Realmente o jejum emagrece, mas isso é uma consequência, isso não é uma regra. Quanto mais você praticar o jejum, logicamente você vai ficar sem comer, você vai emagrecer. Eu mesmo emagreci bastante por causa da prática de jejum. E a prática de jejum na vida do cristão é muito importante. O cristão nessa última hora precisa praticar o jejum. Jejum parcial, aquele que você toma água, e o jejum total, que é sem comer e sem beber. Isso vai da pessoa, isso vai do propósito que você quer fazer de jejum. Eu, por exemplo, eu já fiz um propósito que eu fiquei 41 horas sem comer nada. Já outro propósito eu fiquei 89 horas sem comer nada. Aquele jejum total. E é claro, se você também quiser fazer um jejum prolongado, um jejum que vai mais tempo, por exemplo, de 30 dias, 40 dias, 70 dias, 100 dias, você faz. Mas eu aconselho você a tomar água. Por quê? Porque água não é alimento, água é elemento. Assim como o fogo, a água é um elemento. Você não sacia a barriga de água, a água serve para matar a sede, não matar a fome. Então a água é essencial à vida. Se você for fazer um jejum muito prolongado, o meu conselho para você é: tome água, porque a água ajuda a fazer o corpo humano a funcionar, porque a maior parte do corpo humano é formado de água. Os nossos órgãos, a água serve para fazer os nossos órgãos funcionarem. Por isso que num jejum prolongado é essencial você tomar água. Agora, jejuns curtos de até 7 dias, você faz sem comer, sem beber, mas é claro, tudo vai do seu propósito com Deus. Se esse for o seu propósito com Deus, você faça. Porque o jejum é jejuar, e como eu disse, não é uma coisa da noite pro dia. Eu vou fazer um jejum, pronto, Deus já vai me usar e Deus já vai... Não. Isso é gradativamente. É conforme você vai orando, conforme você vai jejuando, você vai crescendo espiritualmente. Lembre-se, Deus só vai confiar a você a unção quando Ele puder confiar em você. E a confiança leva tempo para se construir, não é do dia para a noite. Assim, quando você conhece uma pessoa, para você ter uma amizade com uma pessoa, não é da noite para o dia, vamos ser super melhores amigas, não. Essa amizade vai sendo construída, todo relacionamento ele vai sendo construído de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, e nossa vida com Deus é da mesma forma. Quanto mais você ora, quanto mais você jejua, você vai crescendo espiritualmente. E é assim, irmãos, por isso que eu digo, como é importante nessa última hora o cristão orar e jejuar. Sim. Eu tenho recebido muitos e muitos e-mails de pessoas perguntando como faz para jejuar, pessoas que trabalham. Irmão, se você não consegue jejuar por causa que o seu trabalho é pesado, ou porque você trabalha muitas horas, jejue no final de semana, jejue num dia de folga seu, mas jejue. Pare de ficar dando desculpa. Eu não tenho tempo para jejuar, eu não consigo jejuar. Quem quer jejuar, jejua. Tá? Se é um dia só, tudo bem, você vai lá e jejua, mas tem gente que acha que, tipo, eu tô jejuando, eu tenho que ficar o dia inteiro deitado lá, parado, porque eu estou jejuando. Não é assim, não. Pode até ser, se você quiser fazer um dia só, mas se é um jejum prolongado, se é um jejum de vários dias, você vai ficar 30 dias, 40 dias, 70 dias sem trabalhar, sem fazer nada. Não é assim. A gente pratica o jejum. É fácil? Não, mas vida que segue. A gente jejua, tem os afazeres da casa, eu tenho que lavar, passar, cozinhar, eu cuido do meu filho pequeno, e vida que segue. E eu estou jejuando, eu faço grandes períodos de jejum de 30, 70 dias, e eu continuo jejuando, e cuidando dos afazeres da casa, eu não paro por causa do jejum. Você tem que ter um foco, se você realmente quer jejuar, porque quem quer faz acontecer. Tudo vai da sua força de vontade. Se você realmente quiser jejuar, você jejua. Você não fica dando desculpa, mas comigo é difícil, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não dá. Então, mas quem quer jejuar, jejua. Não dá desculpa para Deus. Se você quer crescer espiritualmente,
Pare de dar desculpa para Deus. Comece a orar. Comece a jejuar, que a sua vida vai começar a mudar. Você vai ver a diferença na sua vida quando você começar a praticar a oração, praticar o jejum. A sua vida vai mudar. Mas é importante o jejum. Agora eu começo a viver na prática do jejum. Para mim, o jejum hoje em dia é um estilo de vida. Eu adotei o jejum para mim como estilo de vida. Por exemplo, nesse um ano que se passou, eu já jejuei cerca de quase 300 vezes nesse último ano que passou. É assim, eu sempre faço campanhas de jejum. Termino uma campanha de jejum, eu pego 2, 3 dias para me se recuperar e depois eu volto a jejuar. E quando você começa a jejuar, você tem que saber o que você come quando você termina esse jejum. Você não pode sair comendo, eu tô morrendo de fome, eu vou comer tudo que vier na minha frente. Vou comer doce, vou comer... Não, você tem que saber o que você comer, o que você pode comer. Você tem que comer um alimento sólido, um alimento que te fortalece para te ajudar nesse jejum prolongado. Um dos jejuns que eu fiz de 21 dias, que eu jejuava 20 horas por dia, e depois dessas 20 horas eu comia algum alimento que me ajudava a permanecer na prática do jejum, comer proteínas, frutas, legumes. Você tem que saber se alimentar quando terminar o jejum, para você conseguir fazer um jejum prolongado. Porque um jejum prolongado não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então você precisa se preparar, você precisa saber se alimentar. Esse foi um dos jejuns que eu fiz, mas eu faço vários tipos de jejum, vários tipos de campanhas diferentes. Tudo vai do propósito, tudo vai do seu propósito para Deus, tudo vai daquilo que você quer diante de Deus, daquilo que você tem buscado diante de Deus. Mas eu digo para você, se eu pudesse estimular cada cristão na face da terra, eu digo, ore, jejue, porque só quando você começar a orar, quando você começar a jejuar de verdade, as coisas vão mudar na sua vida. Faça uma prova com Deus. Para de ficar só na tecnologia, para de ficar só em redes sociais, para de ficar perdendo tempo com essas coisas. Quando você começar a buscar a Deus, a orar, a jejuar, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Aquilo que você precisa, aquilo que você tem buscado, pedido para Deus há tanto tempo, vai acontecer, vai chegar mais rápido, mas depende de você. Não seja um filho mimado que só Deus me dá. Porque Deus é obrigado a me dar, Deus tem que me dar. E você faz o quê? Fica de braços cruzados, sentado no sofá, comendo pipoca, assistindo filme, Aí na hora da oração, Deus me dá. E Deus é obrigado a te dar, você não faz nada. A Bíblia diz que Deus faça aquilo que é impossível, mas o possível Ele deixou para nós. Se você pode orar, se você pode jejuar, por que não? Não preciso não, Deus tem que me dar. Aí a bênção, o milagre que você tanto quer nunca chega, aí você se frustra e coloca a culpa em Deus. Mas a culpa realmente é de Deus? Será que a culpa realmente é de Deus? Ou você que quer tudo de mão beijada? Ou é você que não quer fazer nada e quer que tudo venha a mim? Tudo vem a mim. Deus me dá, Deus me abençoa e você faz o quê? Nada? Ei, irmãos, não é assim bem que funciona. Não é assim que funciona o reino de Deus. Aquilo que é possível a gente faz. O impossível está nas mãos de Deus. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode orar, pode jejuar, pode buscar a Deus, pode se consagrar. E então a bênção virá. Daniel precisava de uma bênção. Então ele jejuou e orou por 21 dias. E a bênção chegou. Imagine só, Daniel vivia orando e vivia jejuando. E a bênção dele demorou 21 dias. Imagine você que não ora, não jejua, quanto tempo que sua bênção vai demorar para chegar? E se chegar? Irmãos, cuidado com esse evangelho de facilitações, que Deus é amor, Deus tem que dar tudo. Não é assim. Deus não tem filhos mimados. Não. Através do jejum. E o jejum ajuda você a crescer espiritualmente. Eu já falei aqui no canal sobre os 7 níveis da unção. E nesses 7 níveis existem 10 degraus. Cada nível tem 10 degraus espiritual. Ou seja, 7 níveis de unção, 70 degraus espiritual.
E cada nível, cada degrau que você sobe, irmãos, eu digo para você, você começa a se aproximar de Deus, se aproximar daquilo que Deus tem para sua vida. Mas é claro que cada degrau é diferente, porque, por exemplo, aquilo que para mim pode ser fácil, para você pode ser difícil e vice-versa. Então, cada degrau Deus vai provar a gente individualmente. Para cada um vai ser uma experiência diferente, vai ser uma provação, vai ser diferente. Mas você precisa perseverar. Agora, os 7 níveis da unção é igual para todo mundo, só que os 10 degraus espirituais, ou seja, os 70 degraus espirituais são diferentes. Mas uma coisa é certa, quando você muda de nível, quando você passa de nível, você sente a diferença. Ah, mas eu não senti nada diferente, não aconteceu nada. Então você não subiu de nível, você não passou de nível espiritual. E é tão importante a gente buscar mais de Deus, orar, jejuar, porque a unção faz a diferença. Você sabe quando uma pessoa é ungida, quando uma pessoa tem unção. Entenda uma coisa, unção não é barulho, unção não é pulo nem grito, não. A unção é unção. Quem tem unção, a unção, como diz um ditado, a unção faz a diferença. Por quê? Porque ela faz a diferença. Os demônios conhecem uma pessoa que é ungida. Por quê? Porque ela é diferente das demais. A unção é essencial na vida do cristão. Mas como você faz para ter essa unção? Orando, jejuando, renunciando ao pecado, vivendo em santidade para com Deus. Aí você vai crescendo no espírito, alimentar. E comece a consagrar a sua vida para Deus. Tire quanto tempo for necessário de jejum. Se você aguenta ficar 5 horas de jejum, tudo bem? É de pouquinho em pouquinho. Ninguém começa jejuando 7 dias. Então comece de pouquinho. Se você consegue jejuar de 4, 5 horas, no outro dia você aumenta um pouco mais. Você jejua 6, 7 horas e assim vai. E assim você vai crescendo. E assim você vai jejuando. E tem uma coisa, irmã, eu vou me acostumar a jejuar. A gente não se acostuma a jejuar. Quem se acostuma a ficar sem comer, sem se alimentar? Ninguém acostuma. Mas é claro que a gente pratica. E como essa é uma prática que a gente tem, é um hábito que eu tenho, né? Para mim já é um estilo de vida. Eu acostumei o meu corpo a estar sempre em jejum, estar sempre a jejuar. Mas falar que a gente acostuma, quem se acostuma a ficar sem comer? Quem se acostuma a ficar lá com fome, com a barriga vazia? Ninguém se acostuma, não. Mas vai tudo da sua força de vontade. Tudo vai da prática. É assim como a oração. Você não aguenta orar 10 minutos. Aí no outro dia você ora 15 minutos. E assim você vai aumentando o tempo de oração. Como da mesma forma o jejum. Você vai aumentando o tempo de jejum. Mas uma coisa eu digo para você. Ore, jejue. Nessa última hora, ore e jejue. Faça alguma coisa para Deus. Faça alguma coisa para Deus enquanto há tempo. Enquanto há tempo, faça alguma coisa para Deus, porque Jesus está voltando. Nós precisamos nos colocar na posição. Lembre-se, a promessa de Deus só vai se cumprir na sua vida se você muitas das vezes precisa se colocar na posição. Deus já falou que vai fazer, mas muitas das vezes nós atrasamos a promessa de Deus na nossa vida. E entenda uma coisa, você só vai alcançar a promessa se você passar pelo processo. Mas você tem que se dispor a passar por esse processo. Assim como a largata passa pelo processo para virar borboleta, assim na nossa vida a gente precisa passar pelo processo. Deus precisa tirar a bagagem do Egito, tirar tudo aquilo que desagrada a Ele, tirar tudo aquilo que nos afasta dele. Deus precisa nos purificar, nos limpar. E a oração e o jejum é essencial para essa purificação, para essa limpeza espiritual, para a gente se aproximar de Deus. E então, quando a gente passar por esse processo de purificação, de libertação, nós vamos começar a viver a promessa de Deus na nossa vida. A promessa vai acontecer, mas depende de você. Muitas das vezes você fica atrasando o tempo, a promessa de Deus na sua vida. A culpa é de você, não é de Deus. A culpa é sua, que fica aí com preguiça de orar, com preguiça de jejuar. Para Deus é tudo difícil. Para Deus sempre tem uma desculpa. Para Deus nunca tem tempo. Na realidade, você não tem tempo. Você diz, eu não tenho tempo para Deus. Na realidade, não é que você não tem tempo. Você não tem prioridade, você não prioriza viver para Deus, você não prioriza as coisas de Deus. Se der eu oro, se der eu jejuo, se der eu faço. Não é assim.
O cristão precisa, Deus precisa ser a prioridade na sua vida. Por isso que a Bíblia diz, buscar primeiro o quê? O reino de Deus é a sua justiça. Deus tem que ser a primazia na nossa vida. Deus tem que ser o primeiro. Tudo tem que ser para Ele. Então o restante, se der, eu faço. Mas primeiro tem que ser Deus. Deus tem que ser o centro. Deus tem que ser o foco da vida cristã. Nós precisamos buscar Deus. Nós precisamos viver com Deus. Nós precisamos caminhar com Deus. Nós precisamos estar com Deus. E o jejum te ajuda com isso. O jejum te aproxima de Deus. Quando você está jejuando, você está mais sensível espiritualmente, o Espírito Santo tem mais acesso a você, você fica no Espírito. Quer crescer espiritualmente, quer se aproximar de Deus, comece a orar e jejuar, que as coisas vão mudar na sua vida, que o milagre vai chegar, mas só depende de você. A única pessoa que impede a bênção de Deus na sua vida é você mesma. Se dispõe a fazer mais para Deus. Se dispõe a buscar a Deus verdadeiramente. Que as bênçãos dele chegarão até você, a sua casa e a sua família. Deus abençoe vocês grandemente. Até o próximo vídeo.